corruptíveis, corruptas, que nós somos livres da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. Por que nós sempre nos reportamos, falamos da morte, da vida, da morte, do ministério de Jesus? Obviamente que o Evangelho, a igreja, sem a morte de Jesus, sem a ressurreição de Jesus, o Evangelho está incompleto. O Evangelho não está completo se não tiver as obras que foram efetuadas por Jesus na cruz do Calvário. Então, todas as vezes nós pregamos a mensagem da cruz, a mensagem que Jesus, ele disse que deveríamos pregar, anunciar o Evangelho de poder. O apóstolo Paulo, ele diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, aos nobres amigos aqui da Rua da Pedreira, do bairro da Pedreira, que se sintam mais uma vez privilegiados, isso mesmo, privilegiados em ouvir a voz do Evangelho, a palavra de Deus, única, digna de toda aceitação. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Não é a palavra do Pedro Enéas, não é a palavra de historiador, não é palavra de filósofo, não é palavra de teólogo, não é palavra de ninguém, a não ser a palavra de Deus, que se responsabiliza por si própria. Por si própria, a palavra de Deus é autossuficiente, é toda poderosa a palavra de Deus. É o livro dos livros, é o livro mais lido, é o livro mais obedecido. A palavra de Deus, ela diz: passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor não passa. A palavra de Deus, ela é como espada. Livro de Hebreus diz: ela é uma espada afiada, dos dois lados, apta não só para cortar, mas para penetra na nossa alma, no nosso coração. A palavra de Deus, ela não deve ser corrompida por nós pregadores. A palavra de Deus, ela deve ser obedecida por todos nós. Ela não é um livro, ela não é um conto, ela vai além de tudo isso. Ela é o remédio, é o bálsamo, é a cura, é a semente, é a água, é o pão. A palavra de Deus, nessa noite, que ela encontre em nós um espaço suficiente no nosso coração, para que ela possa entrar, penetrar em nós
e deixa que ela faça o seu devido trabalho no nosso interior, no homem interior. Ao homem, a nós, estamos destinados. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O tempo é chegado e a hora é esta, de eu e você refletirmos profundamente sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso propósito, sobre tudo quanto queremos e almejamos nesta vida e além dela. Por gentileza, abra comigo, quem tem uma Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13. Gálatas, quem tem uma Bíblia, por gentileza, abra no livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Você que está na sua casa, tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, a palavra de Deus. Não tenha ela como um amuleto, não tenha ela como algo que fique aberto no Salmo 91, não é? Tem gente que acha que deixando a Bíblia aberta no Salmo 91, ou sei lá, em qualquer outra parte da Bíblia, ela está ali como um amuleto, como muitas pessoas carregam algum objeto, achando que vai proteger. Tem gente que usa qualquer uma outra coisa, achando que vai proteger, coloca em si mesmo, achando que vai proteger. Mas o único que protege é Jesus Cristo. O único que protege, a Bíblia diz: eu darei ordem aos meus anjos para os guardar e livrar de todos os mal. No Salmo 91, há uma passagem da Bíblia, e na própria Bíblia está dizendo isso. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, uma passagem super importante. Diz assim a Bíblia: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, por meio de Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Interessante. Para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo nos resgatou. Como? Fazendo-se maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A bênção de Abraão, o texto, Paulo faz menção da bênção de Abraão. Que bênção é essa? Para que pela fé recebamos a promessa do Espírito Santo. A Bíblia diz em Gálatas ainda que Cristo pregou o
o evangelho. Abraão ouviu o evangelho. Foi pregado o evangelho a Abraão. Mas como? Abraão, logicamente que ele não está nem na dispensação da lei, nem na dispensação da graça. A graça é a dispensação que nós estamos vivendo. Abraão está na dispensação, digamos, dele mesmo, dispensação abraâmica. E nessa dispensação Deus o chamou. O chamou por quê? Porque Abraão é conhecido na Bíblia como pai da fé. O pai da fé. Pai da fé. Pai da fé. Pai. Então a fé é filho, filha de Abraão. Por isso Deus se reporta dizendo para que recebamos a promessa do Espírito pela fé. Ninguém recebe a promessa de nada a não ser pela fé no nome de Jesus Cristo. Cristo nos resgatou da maldição. Havia uma maldição para todas as pessoas. O problema não está na lei, porque Paulo diz que a lei é santa, boa, o mandamento é justo. O problema não está na lei. A situação maior é que a lei, Deus deu a lei para Abraão lá no monte, para que a lei lembrasse que aquele povo todo era pecador. A lei é um raio. A lei apenas apontava o pecado, mas não tirava o pecado de ninguém. A lei não veio para tratar com pecadores. A lei veio tratar com o pecado em si, mas não com os pecadores. A lei apontava um defeito, mas não curava ninguém. Por isso que a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qualquer pessoa cristã que está na dispensação da graça e quer viver na dispensação da lei é maldito. A lei, toda pessoa que vive na dispensação da lei diz: eu fiz, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. A Bíblia já diz: Cristo nos amou primeiro. Nós somos atraídos pelo amor de Deus. O meu dinheiro, as minhas boas ações não compram a Deus. A gente faz boas ações por meio da fé no nome do Senhor, porque já somos salvos e libertos pelo sangue de Jesus. Mas não pense eu e você que dando um culto de ação de graça estamos comprando. Não estou me reportando ao irmão em particular, não. Ou achamos que fazendo isso, aquilo, outro. Tudo isso nós fazemos porque já somos libertos e reconhecemos a autoridade que há no nome do Senhor. Mas eu estou dizendo daquelas pessoas que acham que fazendo alguma coisa vai comover a Deus. Você só comove a Deus por uma coisa. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6: só uma coisa agrada a Deus, Senhor. Preto, mano. Meu tio Dilson, não. Dilson não, Dilson é o outro. É Dilson. E meu irmão ali, Frank Valdo. Aí, mas não é charuto não, é Frank Valdo. Frank Naldo. Meu tio e meu irmão. Então, aí ali não tem confusão não. Ele tá assim, só família é bom. Aí eu posso falar com liberdade, né, Joventina? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Graças a Deus por isso.
Imagine se nós vivêssemos naquela lei. A lei não se dobra para ninguém. Lei é lei. Embora muitos não obedeçam à lei, por exemplo, do estado, do município, ou a lei maior, digamos, né? Nem os guardiães da lei, que são o povo, os 11 ministros do STF, não guardam a lei, deveriam guardar a Constituição. Mas eu quero dizer que a lei, ela não se curva para ninguém. Se está escrito na lei, será punido conforme a lei, conforme o pecado, a pessoa é punida. A lei não se curva para ninguém. Assim era a lei de Deus dada a Moisés, e Moisés dando a lei ao povo. Ela não se curvava para ninguém. Ela não veio tirar pecado. Ela veio lembrar que aquele povo precisava de um Salvador. A lei é um aio. E Cristo, o que ele fez? Cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei. Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Por quê? Porque quando ele estava lá na cruz do Calvário, ele deu um brado de vitória tão grande que os sepulcros se abriram. Pessoas ressuscitaram e entraram na cidade de Jerusalém. E quando ele dá esse brado, outra coisa espetacular acontece. É o que a gente mais chama a nossa atenção. Ele estava findando a dispensação da lei e trazendo uma nova lei, a lei do amor, a lei da fé. Porque aquelas pessoas, elas não amavam. Há um exemplo. Quando aquele jovem rico, ele foi ter com Jesus, ele disse: Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus disse para ele, o senhor Sóstenes, disse para ele assim: olha, para todo tipo de pessoas que seguiam a lei, Deus sempre falava com eles dentro da dispensação da lei, mas para os pecadores, Jesus falava na dispensação da graça. É interessante a gente observar os pormenores da Bíblia. Senhor Paulo Henrique, toda vez que era um religioso que ia conversar com Jesus, Jesus tratava ele dentro da lei. Nicodemos, esse jovem rico, Jesus disse para ele assim, ele perguntou para Jesus: o que eu faço para herdar o reino do céu? O que eu faço para ter eternidade, para ter vida? Jesus disse: vai e vende tudo que tu tens, dá aos pobres. Ora, quem disse que para herdar a salvação eu vou ter que vender tudo que tem? Algumas pessoas estão fazendo isso. Tá, Jesus disse para aquele rico, mas porque ele estava na lei. Mas você quer ver o que Paulo disse para aquele homem? A mesma situação, aquele homem. Quando Paulo estava preso, ele, quem Silas, estavam presos, veio um grande terremoto, derrubou aquela cárcere, aquela prisão foi destruída, e aquele homem que era responsável, o carcereiro de Roma, aquele homem, um servente, alguém que trabalhava em função do governo de Roma, e ele ficou tão preocupado porque estava sobre a responsabilidade dele para que Paulo não saísse daquela prisão. Ele era o responsável, e quando ele viu que os presos todos saíram, e não só Paulo, ele ficou preocupado e quis se matar. Então ele perguntou para Paulo: o que hei de fazer? Paulo disse assim: olha, não vende o que tu tem não. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia! O evangelho é pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Aí aquele homem, o jovem rico, se aproximou e disse: Senhor, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Tenho observado tudo isso. Tenho feito tudo isso. Mas quer ver como é que Jesus trata os pecadores arrependidos?
Os legalistas, os religiosos, Jesus tratava de uma forma, mas os pecadores Jesus tratava de uma outra forma. Quer ver? Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana, ainda por sinal samaritana. Quer ver uma outra pecadora que Jesus teve um encontro e levaram ela até Jesus? Foi pega em adultério. Aí a Bíblia diz assim: olha, na lei de Moisés está dizendo que nós devemos apedrejar. Já viu a lei? Apedreja ela, mata ela. A lei está aqui, Jesus. Olha aqui a lei não se curva, tem que se cumprir. Jesus não poderia ir contra a lei que ele mesmo tinha dado a lei. Aí Jesus disse assim: faz o seguinte, quem não tiver pecado, seja o primeiro a jogar a pedra. Jesus tratou eles dentro da lei. Meu Jesus é Jesus. Quer discutir Bíblia com Jesus? Seus bandos de legalistas. Hipócritas eram aqueles homens que levaram aquela mulher que foi pega em adultério, e eles observaram a vida dele, que estava mais cheio de pecado, penso eu, do que aquela própria mulher que estava pega em adultério. Aí Jesus diz assim: ô mulher, olha, eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Agora é o seguinte, vai e não peques mais. Jesus perdoa aquela mulher. Jesus já apontava para o cordeiro que seria, o sangue que seria sacrificado. Jesus já apontava para o que Paulo está dizendo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se, tornando-se maldição em meu lugar. Fazendo-se maldição em meu lugar. Jesus se fez maldição em teu lugar. Você era maldito, eu era maldito, mas Jesus se fez maldição em nosso lugar. Em nosso lugar. Em nosso lugar. Ninguém conseguiu cumprir, senhor Edilson, os 613 mandamentos que há na lei. Ninguém. Ninguém. Aí a Bíblia diz, quando Jesus está lá na cruz, com os braços abertos, ele diz assim: olha, está consumado. E é o episódio mais importante que eu havia falado no começo. O véu do templo se rasgou. Véu, um pano bem grosso, uma cortina que nós chamamos hoje na nossa casa. Tem muitas pessoas que ainda usam cortinas nas suas janelas, nas suas portas. Uma cortina só que a do tabernáculo ou do templo agora era bem espessa, era bem alta. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando ele deu o brado, os mortos ressuscitaram. Aquele pano bem grosso e de várias textura, ele foi rasgado de baixo, não, de alto a baixo. Rasgou por quê? Ora, vamos deduzir que essa aqui seja a porta que adentra para o outro departamento do tabernáculo ou do templo. Havia, aqui era o santo, e atrás dessas caixas, suponhamos que seja o lugar que só um homem, somente um homem, poderia adentrar na presença de Deus. Somente um homem chamado de sumo sacerdócio e da família dos levitas podia sentir a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Mas para isso ele precisava se purificar, não ter um defeito, não ter uma mancha, não podia ter nada disso. Toda vez que um pecador vem a Jesus, toda vez que você ouve a palavra do Senhor, toda vez que você escuta a voz do Evangelho, Cristo está dizendo: a igreja prada na terra, igreja prada na terra. O jardim foi perdido lá por Adão e Eva, perderam o jardim. Agora eu vou colocar a igreja para na terra. Mas escuta, igreja, tu não vai estar à toa não. Eu vou enviar o Espírito Santo.
recebam de Deus poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Porque esse medo, ei crente, a preocupação é maior do que a tua fé, o desespero é maior do que a tua fé. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. De onde? O meu socorro vem do Senhor. O véu do templo foi rasgado. Senhor Valdeci, o que Jesus está dizendo? Agora, olha, desse outro lado aí só podia entrar um homem, né? Agora, sai da frente aí, entra todo mundo, todo o povo vai pela fé agora. Se quiserem, vocês têm acesso. E a Bíblia diz no livro de Pedro que Cristo abriu um novo e vivo caminho pela sua carne rasgada, que foi o véu representado ali. Aí, senhor Charuto, quando esse pano grande rasgou, aí o povo que estava desse lado agora podia ter acesso à presença genuína de Deus. Aí Deus estava reconciliando Adãozinho, que havia ficado lá atrás expulso. Agora Deus está reconciliando toda a humanidade com Ele. Toda a humanidade está sendo reconciliada. A Bíblia diz: sendo pois justificado pela fé, sendo pois, Romanos capítulo de número 5, sendo pois justificado pela fé, tem paz com Deus. Deus religou o homem. Agora o homem precisa entender isso. Por isso o papel da igreja é fundamental. O papel da igreja, porque quem vai pregar isso aqui, como é que o pecador vai entender e compreender? Me diga. Não, como é que você vai entender que o véu do templo rasgou e que agora não é fulano de tal que está do outro lado? Eu estou confessando aqui e ele, vai contar a história para lá. A Bíblia está dizendo aqui que o véu do templo se rasgou. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança. Cristo é a cura. Cristo é o remédio. Cristo é o Senhor dos senhores. Ei, pescadores, embarcados, bairro da Pedreiras, vizinhança do senhor Valdeci. Cristo é a porta aberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo está contando comigo, como diz em Romanos capítulo de número 14, me parece que é 14, 10 ou 10 ou 14, que diz que como vão crer se não há quem pregue. Por isso a importância de nós fazermos culto na rua. Como é que você vai conhecer a verdade da Bíblia se não tem alguém que explique para você? Sabe daquele episódio do livro de Atos, que aquele homem, ele teve um superintendente lá, um oficial, alguém grande, e disse: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E ele estava lendo exatamente no profeta Isaías capítulo número 53, e aquele homem foi batizado porque creu na palavra de Deus. Se você crê nessa hora, você vai abrir o seu coração. Se você crê, você vai deixar que o Espírito Santo entre no seu coração agora mesmo. As tuas doenças estão caindo por terra. Os teus vícios agora mesmo estão caindo por terra. Agora mesmo o espírito de morte está caindo por terra. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Se tu crê agora, o Espírito Santo, ele toma as tuas dores. Lá no livro do profeta Isaías diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, oprimido e ferido de Deus. Mas tudo isso ele fez porque nós andávamos como ovelha desgarrado, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o nosso pecado sobre ele. E lá no jardim do Getsemane, o Senhor Deus, ele está lá dizendo: Pai, passa de mim o cálice.
precisa fazer nada a não ser crer no que eu estou pregando, aceitar a Cristo, arrepender dos seus pecados e se converter e esperar a segunda vinda dele aqui na terra. A Bíblia diz que no momento do abrir e fechar de olho, ao soar a última trombeta, a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo vai voltar a segunda vez aqui nessa terra. Cristo vai voltar a segunda vez à terra. Aleluia. Eu finalizo nessa hora. Com parte do dever cumprido como igreja de Cristo, não como Pedro Enéas, mas como a igreja de Cristo está representada aqui nesta hora na rua da Pedreira, na direção do nobre pastor Paulo Henrique e de todos nós, os ouvintes que estão aqui nessa noite. Nós somos representantes de Deus agora aqui nessa hora. Se nós não pregarmos, a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 15: se tu não pregar, se tu não o dizer, certamente o ímpio morrerá no seu pecado, e se tu não avisar, eu vou requerer das tuas mãos, ô pregador, eu vou requerer das tuas mãos as almas que morreram sem ouvir o evangelho. Ei, pregador Pedro Enéas, tu está fazendo de conta que está pregando na rua, rapaz? Tu está explicando direitinho o plano da salvação para as pessoas, senhor Pedro Enéas. A minha preocupação é que o Espírito Santo fica me falando isso. E eu tenho que tratar este momento como um momento ouro, como um momento especial, de não fazer somente uma plantação. Mas o Espírito Santo fica com a expectativa, dizendo: vai lá, meu filho, eu vou te dar poder, vou te dar coragem, nenhum mal te acontecerá, mil cairá ao teu lado, 10 pela tua direita, mas tu não serás atingido, não serás atingido, não será. Aleluia. Obrigado pela oportunidade. Venha para Jesus nessa noite. Venha para Jesus nessa noite, por amor de ti mesmo agora. Jesus te espera.